queria dizer como que a gente tem um carinho especial por você. Que você veio nos visitar, né? Veio fazer 2 palestras aqui no meio do ano passado. E a gente viu tanta sintonia na nossa caminhada, tanta sintonia no que a gente acredita e no que a gente deseja para o mundo. E que com certeza passa pelo amor, que é mais amor nos corações. Nos falou tão bem de Karma Yoga, de Bhakti Yoga. E a sua vida é uma inspiração, né? Você é uma pessoa inspiradora pra gente, o seu exemplo já é uma inspiração. Então a gente está muito feliz de ter você aqui nesse seminário, porque você não está no Brasil, então não pode estar presencialmente aqui no dia 6, que vai ser esse seminário, sábado, dia 6 de junho. Mas a gente arranjou uma forma da gente estar conectado, né? Que é estar online, fazendo parte desse grande movimento que a gente quer para o mundo, que é um movimento de amor, né? Seja bem-vinda. Obrigadíssimo, mãe Bá. Foi maravilhoso estar aí. Nossa, eu lembro de cada detalhe, foi incrível. O astral do pessoal, a recepção e o sentimento de tudo, de cooperação, de comunhão. Foi incrível, Sim. uma super, super vibração maravilhosa de todo mundo, né? Seja na cidade, em Xambala. Nossa, eu guardo aqui no coração esse encontro. Foi Sim. demais, demais. Foi mesmo. E assim, nossa, a gente ficou tão feliz, assim, de te receber com o que você nos trouxe, assim. E aí eu falei, gente, o segundo seminário vai ser sobre amor. E quando eu penso na sua caminhada espiritual, quando eu penso no exemplo que é você, sua vida, Ananda Marga também, yoga, eu vejo muito amor. Então, eu falei, gente, ela tem que estar com a gente. Eu queria já começar te perguntando isso, assim, para você, qual é o sentido, o significado desse tema, né, que é o amor é para agora, para não deixar para depois o amor que a gente pode dar no dia de hoje. Bom, acho que para mim, é, o amor é o pai e a mãe de tudo que a gente tem de mais elevado, né? O pai e a mãe das virtudes, da generosidade, do serviço, do conhecimento, né? O amor é uma luz que faz que a gente conheça as coisas, né? Que penetre nas coisas, que a gente veja as coisas como são. Então, a gente vê a realidade das coisas através dessa lente, né? Então, também, no amor existe muito conhecimento, existe muita entrega, e a gente se refina com ele, né? Ele é um lapidador também, né? Então, como não seria urgente, né? É isso que faz a gente saber quem a gente é, mas faz a gente entrar em comunhão com o outro. Na mesma profundidade que a gente vai dentro e se descobre, a gente descobre o outro, né? Então, é tudo, né? Sem amor, o conhecimento é pequeno, o serviço fica cansativo, vazio, né? Então, na nossa tradição, nosso mestre fala, o amor, no caso Bhakti, né? Esse amor divino, né? Ele é o começo, meio e o fim. Ele não é só um objetivo, né? A gente começa por ele, a gente trilha nele e a gente chega até ele, né? Então, é a cereja do bolo, resumindo. Sim, e você disse algo que é muito profundo, né? Que assim, o amor, esse amor em essência, esse amor da nossa essência, ele nos ajuda a revelar quem a gente é. E eu acho que muitas vezes as nossas lentes sobre nós mesmos e sobre o mundo ficam muito sujas com outras coisas. E aí a gente começa a se identificar com os erros, com o ego, com outras coisas que não é o que a gente é, não somos nós. E então, como que a gente pode usar assim, esse olhar amoroso para a gente mesmo como um caminho também de retorno e de autoconhecimento? É necessário, né? É porque quando a gente fala, tem uma diferença de amor próprio, de amor do ego, né? É diferente a gente amar a si mesmo a nível daquilo que nos diferencia e a gente amar a si mesmo a nível daquilo que a gente tem em essência como único, né? Então, quando a gente ama esse grande eu, essa essência, esse amor leva a gente para fora também, né? Então faz com que a gente se envolva mais com o mundo, faz com que a gente todo o nosso momento seja de presença, né? Porque só quem tá apaixonado quer estar presente, né? No momento. Então, Verdade. quando a gente está apaixonado dentro de si de alguma maneira,
né? Então, o momento presente passa a ser algo onde a gente quer estar, né? A gente não fica projetando nem com nostalgia, porque ali é o momento de viver, né? Ali é o momento de sentir esse sentimento que todo mundo busca, né? Porque digamos assim, é o que tem de mais alto na emoção. E nós somos seres emocionais, né? Um pouquinho mentais a gente tenta, mas a gente é mais emocional, né? E o ápice da emoção é o amor. Então a gente conseguir, né, viver isso no dia a dia. E quando a gente se ama esse grande eu, é, é bem diferente, né? E é muito importante, né, a gente ter práticas em que a gente se conheça, porque a gente só pode dar o que tem, né? O amor é aquela coisa de você não dá uma coisa, você se dá, né? Você não dá uma parte, você dá a si mesmo, né? Você está inteiro ali. Então, para estar inteiro ali, você tem que se conhecer, né? Você tem que saber o que que é esse inteiro, né? Senão você vai dar uma partezinha, você pode dar um pouquinho do seu tempo, você pode dar um pouquinho da sua atenção, você pode dar um pouquinho do seu dinheiro, você pode dar um pouquinho do seu serviço, mas você não se deu, né? Porque você nem sabe o que que tem ali para dar. Então, a introspecção é super importante, né? Ir para dentro, para a gente, né? Conhecendo esse todo, a gente oferta. Senão a gente Sim. dá uma migalhinha só, né? Uma migalhinha de si. E o amor é exigente, ele pede tudo. Adorei. Amor é exigente, isso mesmo. E esse amor, eu acredito muito nesse conceito que você nos traz, que é o amor de verdade, quando a gente olha pra gente e vê esse amor, quando a gente fala de verdade, no sentido, na essência maior. Não o amor de Hollywood, dos filmes, que muitas vezes a gente é um amor meio enrolado no romantismo e que envolve aí outras questões, que é a carência, que é apego, mas esse amor em essência, quando a gente consegue entrar em contato e dar pra gente, naturalmente a gente também parte para oferecer para a humanidade, para o outro, porque ele não termina em nós, a gente entende que ele é um contínuo, né? Ele continua no todo, né? Nessa unidade divina que somos todos juntos, né? Todos os seres em uníssono, né? Então, eu acho isso, e eu estou perguntando isso pela questão do seu trabalho, da Karma Yoga, da Bhakti Yoga, como que você vive esse amor que atravessa você e chega também para o outro. Sim, começando pelo que você falou, né? Eu acho um super desperdício, né? A gente amar só um. Imagina, o amor é uma coisa tão grande, né? E a gente deixa focalizado em um só, né? Não, Sim. tem que espalhar, tem que fazer ele crescer e aí ele transborda. Aí ele não consegue mais ficar direcionado só para uma pessoa, né? Não tem como. E, bom, como se reflete, né? O amor, quando a gente, né, descobre essa coisa de que o amor não é só uma coisa, uma relação, né? A gente precisa de alguém de fora para descobrir o que é esse amor, né? Mas sendo nossa essência, ele acaba virando verbo, né? Acaba virando missão, né? E acaba virando verbo intransigente também, né? Porque ele deseja, ele exige se relacionar consigo mesmo, né? Com a sua própria essência, né? Então ele vai em busca dele mesmo, em todo canto. Em todo canto do mundo ele busca se encontrar, ele busca um espelho, né? Então ele cria relações para que se veja, né? Ele, né? Às vezes cria projetos para que veja o seu espelho ali, né? Ele cria famílias para que se veja, né? Então ele quer se ver, né? Nosso mestre fala que a gente sempre busca o que ressoa com a gente, é isso que nos dá felicidade, né? Quando a nossa vibração é parecida com a vibração de outra coisa. E no amor, a gente é como, todo movimento do mundo é compulsivo, né? A gente vê os planetas, né, girando em torno do Sol e tudo. A gente também é assim em relação ao amor, né? Porque é aquilo que ressoa com a gente, que faz vibrar com a gente o que a gente tem de melhor. Então, naturalmente, a gente gira em torno dele, né? Então, e a gente busca encontrá-lo e realizá-lo em tudo que ele faz, né? Devoção é isso. Devoção é, é você tá devotado a algo, né? Seja um trabalho, seja um cuidar de uma criança, seja o que for, né? Você faz com total dedicação, com total atenção, né? Com total entrega. E
E você não faz por uma vontade só sua, né? Nesse sentido de ego, né? De pequeno eu. Você faz porque você sente que algo maior é a vontade daquilo que você ama, né? Então você faz a vontade do que você ama, né? E recebe felicidade, né? Porque quando a gente serve ao que ama, naturalmente a gente se alegra, né? Porque o outro está tão dentro da gente, né? Sim. E quando ele fica feliz, ele ocupa mais espaço do que a gente mesmo. E a felicidade desse outro acaba sendo, né, maior do que a nossa própria, com nossos pequenos desejos, nossas pequenas coisas. Né? Sim. Então, Isso que você falou, eu achei tão bonito, porque assim, a próprio ato da gente amar já é a retribuição, porque às vezes a gente tem muito essa coisa ainda do amor na troca, né? Tipo assim, eu quero uma recíproca, eu vou dar algo aqui que é muito precioso meu, que é o meu amor, seja em forma de cuidado, seja em forma de fazer uma comida, seja em forma de falar uma palavra de amor, ou de dar um buquê de flores, e eu quero ver o que que essa pessoa vai fazer em troca. E eu acho que quando a gente entra nesse estado de Bhakti, que é esse amor devocional de entrega, a gente entende que o ato de amar já é a gratidão da gente se preencher daquilo para oferecer, porque se a gente só oferece daquilo que a gente se preenche, já é esse retorno, né? exatamente, né? Porque é um sentimento muito mobilizador e muito curativo Sim, também, né? A muito gente se criativo. expande nele, né? A gente, ao mesmo tempo que ele nos poda também, né? A gente se expande nele. Mas ele tem um poeta que fala o sol nunca disse à terra, você me deve, né? O sol está aí sempre iluminando a terra, né? Fazendo com que ela exista. E ele nunca disse, você me deve. E ele fala, é esse tipo de amor que ilumina o mundo, né? Então, é sair dessa coisa dos negócios, né? Da troca. E, e entender que sem causa a gente recebeu essa vida, né? Sem causa também que a gente consiga entregá-la, né? Nossa, que lindo, Didi. Achei Não é meu maravilhoso. não, é desses poetas aí, Esses desses, poetas desses... estão lá. Porque é isso, eu penso assim que o amor é algo tão amplo, é tão grande, é mais que um sentimento, é mais que um estado de espírito, é mais do que uma ação, é tão amplo que se a gente for, né, dar um outro nome para Deus, seria amor, né? Então, assim, é só uma poesia ou algo assim para conseguir transcender, porque é um estado de transcendência, né? A gente transcende o pensamento lógico, a gente transcende as emoções menores quando a gente chega nisso, né? Exatamente. É difícil ter prosa para falar do amor. Tem que ser poesia. Tem que ser algo assim meio sem lógica, porque o amor é imprudente, ele é irracional, né? Então é Sim, difícil seguir a lógica da prosa. Tem uma sim. perguntinha aqui. Tem, ó. Tem alguma prática que podemos fazer para expandir esse amor? Gente, de práticas a gente pode nos falar várias. Então a gente quer muito aproveitar esse conhecimento aí para ajudar a gente. Às vezes uma prática que a gente pode fazer no dia a dia, que seja de fácil acesso, assim, para expandir esse amor, para entrar em contato. Uhum. Ah, o Baba fala, tem uma frase que ele fala assim: o esforço para fazer cada um seu, né, faz com que a gente chegue nesse amor, né? Então, que cada um seja nosso, né? Normalmente a gente tem o nosso um perímetro muito pequeno, né? De objetos de amor, né? Mas se a gente fizer o esforço para que tudo que a gente se depare, né, a gente coloque dentro, isso ajuda, né? Isso seria uma prática mais envolvida com o mundo. A prática introspectiva, sem dúvida. Então, simplesmente conhecer essa essência, né? Conhecer a si mesmo e essa energia exuberante e calorosa que a gente tem mesmo, que é a nossa fonte, né? E também, como, Sim. né, Mãe Bá falou, como amor é outro nome de Deus, né? A personificação disso. Então, que é a nossa própria essência, né? O serviço, sem dúvida,
né? Nossa, mas tem uma matemática legal também. Ele fala assim, digamos que você... Matemática de karma, jnana e bhakti, né? Bhakti seria devoção, né? Bhakti yoga, o yoga da devoção. Karma, o yoga da ação, né? Do servir também. E jnana, do conhecimento, jnana yoga. Os três são importantes, né? A gente não pode ignorar nenhum. Gente, Mas ele pega fala essa tríade aí, gente. Quem tá assistindo, pega essa tríade aqui, ó. Devoção, gente, ação e conhecimento. Já pega aí. isso aí. Conhecimento, autoconhecimento, fazer o bem, né? E ele fala assim, se você tem isso aqui de conhecimento, né? E você tem isso aqui de serviço, então o Bhakti não sobe. Se você tem isso aqui de conhecimento e isso aqui de serviço, essa partezinha aqui, a mais que você fez de serviço, é isso que você ganha de Bhakti, de devoção. Que bonito. Por quê, né? Porque no serviço, primeiro a gente aprende muito. Segundo, a gente vê que a gente faz e a gente, mesmo sem saber, mesmo sem poder, mesmo sendo incapaz de amar, às vezes, ele ama, ele faz e ele conhece. E aí a gente vai o quê? Sabendo que a gente não é o fazedor. Então, nessa matemática, a gente descobre que a gente é uma marionete nas mãos de uma grande consciência, né? Porque ele nos empodera muito, né? Nos dá o que é necessário para servir, né? Para fazer o serviço. Então, contemplação também, uma outra prática simples, né? Contempla o outro, não só conversa, né? Não só, mas escuta e contempla. Para uns segundinhos e observa. De longe, às vezes. Aquilo fica dentro, fica na memória. Observa no olho, olha as pessoas nos olhos. Não olhe em outro lugar, né? Só vê o brilho dos olhos. É só isso que você precisa saber da pessoa. Não precisa saber de onde que ela vem, para onde que ela vai, o que que ela fez, passado e futuro. Nada. Só os olhos, né? Então, quando você se estabelece com o que é verdadeiro, né? Naturalmente o amor surge. Outra coisa. Peça. Quando o amor não vem, peça. Essa é uma coisa que você vai receber na hora. Experiência própria, tá? Digamos que tem algo que você não consegue amar. É muito difícil para você. E você tá ali naquela relação. Você quer o amor, né? Porque você se sente bem com ele, te expande, te ilumina, né? E você quer sentir amor. Pede. Fala, ó, Deus ou o que for, me ajuda a amar, me ajuda a ver, né? E ele vai te colocar a visão correta. Vai te mostrar exatamente o que é naquela coisa, naquela pessoa, naquele cachorro, o que for que você precisa amar. Vai mostrar a natureza dela, né? E aí, naturalmente, você vai desenvolver amor. Porque o amor também é uma graça, é uma dádiva, né? Não é só mérito. É o maior presente. É o maior presente. E isso que você falou é tão profundo que eu sei que tem outra pergunta, mas eu vou encaixar uma minha antes. Que eu quero. É porque eu acho que é uma das maiores carências que eu vejo hoje, assim, no trabalho que eu faço, enfim, em todos que eu atendo, eu vejo assim. É a carência do olhar, do ouvir, né? Dessa contemplação que você disse. Tanto a contemplação quanto o pedido. Acho que os dois juntos, assim. Mas eu acho que para a prática na vida real do amor, ela necessariamente precisa passar por essa contemplação, porque eu acho que as pessoas não estão conseguindo se ver, elas não estão conseguindo se escutar, elas querem só falar e serem atendidas, mas às vezes elas não param, às vezes para um filho, ou para uma pessoa que você é casado, ou para alguém do seu trabalho, ou enfim, para alguém desconhecido, mas assim, será que eu estou vendo realmente? Será que eu estou ouvindo? Mas para além das palavras, qual que é a necessidade real dessa pessoa? Você sente isso, Didi? Você acha que... Me fala um pouco mais dessa importância. Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas não se veem. Quando as pessoas são vistas, elas falam, uau, né? Você não precisa fazer nada, cara. Nada. Não precisa ter nenhum conhecimento, nada além. Para e escuta, olha no olho. Com qualquer pessoa, né? Poxa, na rua, né? O pessoal que fica na invisibilidade ali, né? Escuta, cumprimenta, olha no olho, sorri. Ah, aí, ó. Fez contato, alma para alma,
né? Então não ignore nada, não deixe nada ser ignorado, não deixe nada ser invisível, né? Porque é muito ruim ser invisível, é muito ruim não ser visto, né? Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser ouvido, né? Então a gente não pode ignorar nada, nada, ser alheio a nada, nada, nada. A gente é como os olhinhos de Deus aqui, né? E a gente tem que lançar essa luz de consciência, falar, ó, eu tô te vendo, tá? Por exemplo, quando o pessoal tá, por exemplo, às vezes o pessoal tomou demais, tá caído lá na rua, ninguém ajuda, ninguém faz nada, né? Quer dizer o quê? Que a gente vai conseguir ajudar? Que a gente vai fazer alguma coisa? Às vezes não. O que que eu faço? Eu sempre vou lá e falo, oi, tá precisando de uma água? Tá precisando de alguma coisa? Coloca a mão, vê se quer ajuda, né? Só para falar, só para que a pessoa saiba, eu tô te vendo, sabe? Você não tá invisível, né? Você tá sendo visto. E o pessoal vai falar, ah, tá bêbado aí, tá? Eu sei que tá. Não tô achando que eu vou fazer grande coisa, Sim. né? Mas é o olhar, né? Porque a pessoa na hora muda. Ela se assusta de ser vista, né? Ela fala, Como que cura, né? Um olhar que cura. As pessoas precisam desse amor no olhar. exatamente, exatamente. Que lindo. Nossa. É isso, gente. Ó, então, se a gente fizer. E eu penso assim, Gigi, a gente pensa assim, nossa, vou fazer isso lá longe. Se a gente começar a fazer um pouco mais disso com o nosso próximo mais próximo, que está vivendo com a gente, às vezes, dentro da mesma casa, que às vezes a gente está dentro da mesma casa com uma pessoa e a gente está há meses ou há anos sem se ver. Eu vejo pessoas Isso. que às vezes moram juntas, mas elas não estão se vendo, se ouvindo. Então, assim, se a gente começar com o nosso próximo mais próximo, já faz uma diferença enorme. Exatamente, mãe, porque é, a gente tem que saber que todo mundo é um mistério. A gente não conhece ninguém. Você pode viver 30, 40, 50 anos com a mesma pessoa. Saiba que você está diante de um enigma e que você nunca vai conhecer esse enigma, né? Então esteja diante de como você está diante realmente do mistério, né? De uma grande charada e tente descobrir essa charada todos os dias, né? E abre Ai, que espaço para lindo. o novo, né? Porque é horrível, né? Como se a pessoa tivesse escrito em pedra, tivesse já condicionada, você já sabe o que a pessoa vai falar, vai dizer. Não, a gente não sabe. A gente não sabe nada daquele ser. Nada, nada, nada. A gente tem que estar sempre pronto à surpresa e ao descobrimento, e a perguntar, e a falar, e a interagir, né? E a dialogar, né? E a mirar, contemplar. Contemplar sempre. Eu lembro eu lembro exatamente das vezes que eu fiz essas contemplações. E eu pensei, ah, agora eu vi essa pessoa. E aí o amor surge, claro, né? Com Sim. pai, mãe, com todo mundo que você para e observa. Você quietinho ali, ó, em silêncio. Aquilo fica que nem um filme na sua mente, né? E aí a pessoa vai se revelando, sem dúvida. Tem que começar dentro de casa, né? Exato. E agora você falou mais uma coisa para ajudar a gente, que é o quê? Já acrescentou mais uma coisa nesse bolo, que é o quê? Ver a pessoa como um mistério. Porque a gente às vezes rotula, entendeu? Rotula às vezes na família, aquela pessoa é estressada, aquela ali é barraqueira, aquele ali é o deprimido. Não, sabe? A gente não tem que nem você falou, escrever em pedra. A gente tem que falar, gente, eu vi, eu posso, as pessoas são misteriosas, porque às vezes ela te mostrou uma face, um fragmento dela, mas tem um universo inteiro dentro dela que eu desconheço, né? E talvez o amor seja ter essa boa vontade de olhar mais fundo, né? Exatamente, e ele transforma a pessoa, né? Exato. Então é uma relação muito alquímica o amor, né? É como a luz do sol numa flor mesmo, né? É você, mesmo que a pessoa esteja ali condicionada, o amor faz ela virar um brotinho jovem de novo, né? Sim. Faz tudo, 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 tudo renascer, né? Então ele é a grande novidade. O amor é sempre novo, né? Ele não fica no passado, né? Então, da mesma forma que o mistério, que Deus é sempre novo também. Então, a gente nunca Sim. pode pensar que os seres humanos, eles também estão escritos em pedra. Nunca, nunca, nunca. A luz do amor sempre transforma, sempre revela, né? Sim. Ó, a outra, ó, a gente pode ir tirando frases, tá? Vocês vão escrevendo no post-it aqui, ó. Tem até um post-it aqui, ó. Vai escrevendo no post-it, ó. O amor é sempre novo, tá? Ele nunca fica no passado. Então, isso é bom a gente pensar. Eu vou ler agora a pergunta da Mariana, tá assim. Alguma dica de como manter a vibração do amor na correria do dia a dia para não nos perdermos e esquecermos de amar e oferecer o amor? Sim.
a gente nunca esquecer a nossa fonte. Como é que a gente nunca esquece a nossa fonte? A prática da gente é meditação, né? Essa é a prática que a gente volta para dentro para lembrar, né? E sentir essa experiência, né? É muito prazerosa, né? Da gente estar com a gente mesmo, né? Com essa fonte. E nos descansa muito, né? E nos ensina, e nos responde, né? E ensina, sobre o amor, ensina tudo. Eu tenho uma prática que eu faço com o meu mestre. Meu mestre seria como que a personificação desse amor, né? Sim. E aí, eu sempre quando eu quero entender algo na minha meditação, eu coloco essa pessoa, eu, meu mestre e a pessoa, né? Ou eu, meu mestre, e qualquer ser, né? E eu meio que tento ver com os olhos do meu mestre. Então, o que é essa pessoa, né? Ou seja, assim, que o amor revele o que ela é. E aí a gente entende a natureza daquilo que está diante, né, da consciência. E aí não tem como não amar, não tem como, né? É, então, essa é uma prática boa. Se colocar atrás dos olhos do amor, né? E falar, vamos ver com essa lente. E é mais fácil no estado meditativo, porque a gente sai dos condicionamentos, né? Uhum. Então, quando a gente está muito cheio de preconceito, ou com a mente muito, né, muito ansiosa ou tal, é difícil esse mar acalmar, né? Fica cheio de areinha, a gente não consegue ver claro, né? E, e o amor é muito revelador, mas ele precisa de um certo silêncio, né? Porque sendo ele sempre novo, quando existe muita palavra, muita coisa já que a gente, pensamentos, julgamentos, aí ele fica meio, né? Ele não gosta muito, fica meio turva a água. Então precisa acalmar assim esse lago, deixar assentar a areia e aí para a gente ver claro, né? Porque é discernimento também, né? Sim. O amor ajuda a gente a ver as coisas como são. E aí precisa dar uma acalmada. Então, eu acho que assim, no dia a dia, ter sempre um momento para o sagrado, né? Ter sempre um momento Uhum. de silêncio, né? Em que você está ali diante dos mistérios, né? Diante desses segredos, diante dessa busca, que eu acho que é a busca, né? De consciente ou inconscientemente é a nossa busca, né? De saber quem a gente é. Então, eu diria isso, né? Esse silêncio, né? E especialmente paciência. Paciência. Especialmente paciência, pessoal. Só estou reforçando aqui, porque é uma coisa que é mais difícil. Então, eu já estou só eu tentando. Sim, porque o outro tem seu tempo, né? Tem Sim. o tempo do outro. E da mesma forma que os outros têm que ser pacientes com a gente, os outros que estão lá na frente, né? A gente tem que ser paciente, né? Com quem está com dificuldade, né? Então, A gente é exige muita tanta paciência. paciência das outras pessoas para conviverem com a Demais gente, da do conta. nosso A mestre, gente do guru, de tudo, que a gente, no mínimo, tem que falar, gente, eu preciso dar um pouco de paciência, porque eu sou tão exigente com a paciência alheia. Exatamente, a gente já deixa tanta gente louca, imagina. Então, a gente tem que, no mínimo, ser paciente também com Adorei. quem tem E isso dificuldade, que né? você nos disse ajuda muito, assim, da parte. Primeiro, eu amei a questão do mestre. Gente, agora vai ser isso a nossa vida. Senta você, seu mestre, na sua meditação. E a pessoa, ou barra a situação, ou barra o que for, o que precisar desse amor. Para a gente colocar essa lente, porque eu falo isso muito, às vezes a gente tem que ter essa boa vontade de ver também e de enxergar nesse amor. Então, essa prática foi uma dica maravilhosa. E o silenciar a mente, porque eu acho que uma mente agitada, os nossos pensamentos, eles podem ser nossos piores inimigos, o que mais nos faz sofrer na vida, como eles podem ser também grandes amigos e podem nos curar. E acho que isso depende do tanto que a gente consegue manter a nossa mente nesse estado, né, de começar a tranquilizar. Sem dúvida, sem dúvida. Tem Sim, uma meu Deus. perguntinha também. Aqui, ó, então vamos lá, meia dica, que lindo. O amor requer presença e esforço, ainda que ele seja a nossa natureza, a gente precisa amar intencionalmente, também acho, Lud. Didi, que saudade de você. A Nath aqui. Como podemos aprender a amar sem criar apego ou dependência? Pergunta de milhão. Saudade de todo mundo aí também. Como podemos aprender a amar sem criar apego ou dependência? Eu acho que
cria apego e independência com tudo. Então, então assim, ame tudo, que aí uma coisa vai, você já tem outra para amar, né? Então, o nosso mestre ensina desapego dessa forma. Esteja com as coisas como uma criança, né? Que pega um brinquedo, uau, que maravilha! Aí depois aparece outro, uau, que bom! E vamos para a praia, que maravilha! Né? Então, essa é a forma de desapego. Você não está desapegado como um indiferente, né? Você está envolvido com tudo, né? Então, não existe perder nada. E também saber desse aspecto da eternidade, né? Esse aspecto do infinito, né? Que são as coisas. Nada se perde nesse vasto universo. Nenhuma relação se perde, né? Então, o luto, abandono, né? Isso, né, são coisas passageiras, né? A gente se reencontra, né? E as relações a gente revive, e as coisas têm seu tempo determinado também, né? Existe a coisa da entrega, né? Então a gente está aqui para aprender, para crescer junto, né? Para libertar a si mesmo e ao outro. Então a gente tem que ter essas relações assim baseadas nessa luz maior, né? Então até quando a gente cresce junto, né? Então quando é hora de deixar ir, às vezes é hora de deixar ir, né? Amar com liberdade, dar liberdade, né? Esse amor ele sempre deseja que o outro se sinta bem, né? Não é, ele tem que ser desinteressado em primeiro lugar, né? Porque o amor interessado é diferente, é mais paixão. Apego, por exemplo, tá aqui no terceiro chakra, né? É uma propensão aqui no terceiro chakra, terceiro centro energético. Agora, a gente vai subindo para quê? Para o coração, a gente já tem mais amor, né? Só que às vezes a gente tem amor com posse, então a gente tem que expandir mais para entrega, para desejo de fazer o bem. Então esse amor já vai se sublimando em algo mais livre, né? Em algo mais expandido, em algo maior, né? É bom a gente ser livre e sentir o amor dentro de si, para que a gente não dependa de ser amado também. Que a gente não dependa de ser amado. Se não pela consciência, a gente precisa. É bom. Mas a consciência está sempre ali, basta a gente lembrar dela e o amor vem, né? Não é algo que a gente perca. Então não tem problema ser dependente do amor divino, né? Porque ele está sempre aí para você, né? Nunca te deixa. Mas é isso, eu acho que amar e querer sempre causar o bem para aquilo que a gente ama, né? Então, às vezes o apego e a dependência é algo individualista, né? Porque a gente precisa daquilo pra gente. Então, vamos pensar no outro. Vamos esquecer a gente um minutinho. O que esse outro precisa realmente, né? Ele precisa estar aqui nessa relação, ele cresce com essa relação. É aquela coisa, contempla o outro, medita no outro, né? Esquece um pouco de si mesmo, né? E aí você vai entendendo, tendo esse discernimento do que o outro precisa, né? E aí você vai saber que é hora de deixar ou não, ou você vai entregar e falar, né? A gente está aqui enquanto a gente crescer junto. Nossa, que lindo, assim, que quantos ensinamentos, o que isso que você falou toca muito cada um de nós, assim, a gente precisa parar de depender de ser amado, a não ser pelo todo, né, pelo divino, pela presença de Deus, porque essa coisa de depender fica esse amor interessado, e normalmente no amor interessado a gente quer defender o nosso interesse, a gente não consegue ver o outro, a gente defende o interesse que é nosso. Então, o amor desinteressado é justamente aquele amor que é mais liberto e é o que a gente se preenche para transbordar. Que lindo. Exatamente, que nem fala São Francisco, né? Fazei com que eu, né, procure mais amar que ser amado, compreender que ser compreendido, perdoar que ser perdoado. Então, porque tem muita alegria aí. É uma alegria meio louca. Adorei. Mas eu preciso de um pouquinho de loucura para estar nesse amor, né? Porque ele é muito contraditório, né? E é preciso estar numa corda bamba, né? Porque é muito bom. Vou ler essas duas perguntas aqui num combo, porque assim, o que eu quero dizer é que eu acho que assim, por mais que o seminário vai ser dia 6,
e vai passar, a gente tem que continuar se encontrando, porque é um assunto que não acaba. E aí eles ficam falando agora comigo, tem que terminar a live, que o Instagram não pode ser uma live assim, assim, essa. Falei, gente, a gente vai ter que encontrar vários dias, porque aí vai ter assim, parte 1, parte 2, parte 63, 64, entendeu? Ai, deixa eu ler a pergunta aqui, ó. O amor é para agora. Didi, por que adiamos essa expressão do amor? Por que o medo? E aí eu já vou emendar na outra. Gostaria de saber como amar as nossas sombras, porque quando ganhamos consciência, passamos a conhecer todas as nossas dificuldades. Então, como amar essa parte? Acho que um integra no outro, porque fala do medo e fala das sombras, e muitas vezes é isso, né? A gente teme essas sombras, porque a gente às vezes tem essa dificuldade de amar a nossa parte, essa parte que ainda não. Fala aí, Exatamente. Eu acho que a humildade ajuda muito, né? Porque às vezes a gente acha que a gente vê nos outros, né? É mais fácil ver nos outros os problemas, as sombras e tal, e a gente fica medindo o nosso amor, né? Será que merece? Quanto de amor merece, né? É cheio de julgamento, né? O amor, cheio de razão, fica ali atrapalhando tudo. E o mesmo a gente faz com a gente mesmo, né? A gente não consegue se amar com as sombras, né? Então, acho que a gente tem que ter humildade para se ver do tamanho que a gente é, né? E que a gente não é superior a ninguém. E, e quando se a gente é capaz de amar o outro pelo que ele é, por que não a gente mesmo, né? E saber que a gente está caminhando, a gente está no processo, não tem que ficar olhando para trás e pensando, né, nas falhas ou focando, né, do lado negativo. Ele está aí, ele existe. Ninguém é santo, né? Ninguém é iluminado. Então vai ter sombra, né? Mas a sombra ela existe onde tem o quê? Onde tem luz. Se não tiver luz, não tem sombra. Então, às vezes a sombra cresce, quanto maior é a luz, né? Isso acontece. Existe esse equilíbrio, por quê? Porque a gente consegue ver o tanto de verdade que a gente suporta, né? Então, não tem problema de a gente ver a grandeza das sombras, né, que a gente tem. Na verdade, isso nos comunga bastante com o mundo, com a humanidade. A gente vê que a gente é igual. A gente só está tentando se esforçando, né, para conseguir expressar esse lado bom, crescer nesse lado bom. Então, ver as sombras é muito bom, porque a gente vê que a dualidade está dentro, né, e também deixa a nossa mente mais equânime, né. A gente realmente sai com profundidade de se sentir especial, de se sentir mais, de se sentir que merece isso ou aquilo, né, e a gente vê que todo mundo merece tudo, né? E a gente tem muito que trabalhar, tem muito caminho pela frente. E é claro que a gente tem medo, né? Porque a gente tem várias ideias, ilusões sobre o que a gente é, né? E a gente quer manter essas ilusões, seja de grandeza, de bondade, de eu sou isso, eu sou aquilo, né? Mas a gente não é, porque a gente é tudo, tá tudo dentro, né? E a diferença é o que a gente alimenta, né? São as ações que a gente pratica, é aquele esforço que a gente faz para realmente se superar, né? A cada dia e tentar mostrar esse lado melhor, né? Esse lado mais consciente, sair da compulsão, né? Porque a sombra é compulsiva, é inconsciente, né? Então é bom dar a ela esse espaço para a gente ver do tamanho, a gente se ver do tamanho que a gente é. E que a gente tire daí humildade e não medo, né? Humildade e não desamor, né, por si mesmo. E aprenda a se amar, porque a gente é que nem todo mundo. nossa, isso ajuda muito. Que exemplo bonito que você está nos dando, assim, porque é isso, a gente ama, a gente vê a falha no outro e ama a pessoa com essa falha, e às vezes a gente não consegue ver a falha na gente e dar esse amor. E talvez é essa falha que nos conecta ao tudo, a todos também, no sentido de traz pra gente essa sensação, né? Que não somos especiais, nós somos todos uma humanidade, né? E ter essa dualidade, que bonito. Que Exatamente. lindo. Eu não sei se eu respondi aquela outra sobre por que a gente não expressa o amor, né? Tanto, por É, causa do medo. vai, É, vai embanhando pra gente saber. eu entendo que o problema é que às vezes a gente acha que a gente tem. A morte é uma coisa tão corriqueira, né? Todo o nosso dia a dia é um processo de caminhar para a morte. A gente acha que é vida eterna, né? Que a gente tem muito tempo para expressar isso. Mas é curtinha, né? É curtinha. A gente tem muito pouco tempo, muito poucas relações, né? Então, e a gente acha que se a gente expressa, a gente perde,
né? Ou que tem que ter reciprocidade imediata, ou que tem que ter reciprocidade, né? Então, saber que é uma coisa que quanto mais se dá, mais se tem, né? Então, nunca se perde entregando isso. Se você entregar dessa forma, desinteressada, e aí que é o esforço, né? Então, não tem que ter medo, né? A última coisa que você tem que ter medo é de amar, mas tem que ter discernimento, para ser bem desinteressado, ser honesto consigo mesmo. Eu realmente não espero nada. Se não esperar nada, aí não tem erro. Não tem erro mesmo. Que E a lindo. gente, ó, a vida é assim, tem que expressar para agora, né? Porque as pessoas passam, os momentos passam, as oportunidades passam e não volta, não. Volta depois em outras vidas, É, talvez, mas né? demora. Exato. É isso. Eu acho que é importante. Isso que você falou é tão lindo, que é expressar isso agora. E às vezes a gente, muitas vezes, além disso, né? A gente às vezes tem esse medo de expressar pela questão de achar que é uma fraqueza, ou que você vai ser menor, né? Tipo, você vou me diminuir aqui. Pelo contrário, né? Eu acho que toda expressão de amor mostra a grandeza divina que habita em nós, né? Sem Mostra. dúvida, Que sem é do dúvida. divino, não é nossa. Mas é um momento de grandeza. Exatamente, Que exatamente. A gente lindo. tem que, quando a gente sente isso, é realmente uma dádiva. Nem orgulho do amor a gente tem que ter, porque não é nosso. Não, não é É o nosso. que você É. falou. Sim, que lindo. Ó, vou falar aqui, ó, muita gente agradecendo. A Diana, gente, que vai estar com a gente no seminário dia 6, falando sobre neurociência e amor. Falou muito inspiradora essa conversa. Gratidão, gratidão de você aqui. A Camila, que vai estar com a gente presencialmente, que já fez uma live, falou quanto amor nessa live, dicas e ensinamentos valiosos. Maravilhosa. A Débora te agradeceu pela resposta. Quanto amor e inspiração. Gostaria de. Gente, vocês não gostariam de saber de novo? A gente está aqui, ó. A Luísa está aqui do meu lado, mas não vou deixar uma pessoa sem resposta, né, Didi? Então vai ser o fechamento. Gostaria de saber como essa expressão de amor nos aproxima mais de Deus. Muito lindo. Nossa, essa é para fechar. Como isso nos aproxima de Deus. Isso vai ser. É a sua praia aí, ó. Muito bom. Sim. Bom, vai ter que ser poesia, né? O Rumi, esse poeta, ele fala assim: o amor é o astrolábio dos mistérios de Deus, né? Astrolábio, aquela paradinha que os navegadores usavam para encontrar o caminho. Não importa o que você ame, ele sempre te leva além, né? Ou seja, o amor, se você ama o que for, né? Você vai sempre compreender, através do mistério desse amor e da incondicionalidade desse amor, o que é Deus. Tá, tá atrás disso, tá atrás da incondicionalidade do amor que você tiver por qualquer coisa, né? Então, Deus é amor. Você se aproxima do amor, você se aproxima de Deus. Então, é isso, é buscar o amor, é pedir o amor. Basta isso. Dentro dele está o conhecimento, está tudo, está a própria essência divina. Então, não importa o que você ama, né? Esse amor te leva além, te leva a Deus, né? Sim, isso que você. Ai, que lindo, é isso. Essa poesia expressa muito, né? Assim, todo amor, é um caminho para a gente encontrar com Deus, com todo divino. Que lindo. Nossa. Ó, todo mundo agradecendo, falando que a conversa é linda. Eu queria te agradecer muito, Didi, que eu sei que você tem vários trabalhos aí. E você parou um momento para fazer essa live com a gente e não sabe quanto isso significa para cada um de nós. E como isso já traz graça, né? Você disse no momento da live, o amor é graça, é um presente. Então você está trazendo graça para a gente através dessa live e para o seminário. Então, assim, com certeza esse seminário já está mais iluminado e mais bonito, porque passou por ele a sua presença. Muito gratidão mesmo, viu? Não, eu que agradeço demais. É incrível estar com vocês sempre. Eu me sinto tão bem, assim, tão feliz e esse tema é maravilhoso também, né? É o tema mais urgente que a gente poderia ter. Então, eu te agradeço demais, demais, demais pelo convite e sempre vou parar o que eu estiver fazendo para estar junto com vocês, sem dúvida. Esse seminário vai ser muito maravilhoso e se tiver acompanhamento online, eu certamente vou dar uma olhadinha nos meus Ai, tempos. muito obrigada, muito agradecida mesmo, muito obrigada. Que a gente possa se encontrar mais vezes. Porque tem muita Sim, pergunta ainda, com certeza, que vai querer respostas. E tem muito o que dizer sobre tudo isso, sobre o amor, sobre espiritualidade e tudo. Muita gratidão. Boa noite, viu? gratidão demais. Boa noite, pessoal. Até mais.